O estado em componentes React é um componente que permite que nós armazenemos as características de um componente React, de forma a recordar o valor dessas características ao longo de múltiplas renderizações de um mesmo componente. Os estados, a princípio, eles fazem uso de uma função useState definida na biblioteca React. As funções que começam com a terminologia use dentro do React, elas são referidas como hook e identificam a forma de construção de componentes que nós estamos utilizando ao longo das aulas, baseado em funções que renderizam código JSX. Nesse exemplo, nós estamos fazendo a chamada da função useState do React, e a princípio esse useState é caracterizado como um hook, e o hook do useState ele recebe um parâmetro inicial que representa o estado inicial da nossa variável de estado que vai ser armazenada para o nosso componente. Essa função de hook useState ela tem como padrão retornar um vetor com dois componentes. O primeiro componente ele representa uma variável que contém o valor do estado como armazenado dentro desse componente. E nesse exemplo nós definimos o nome desse estado como count, mas nós poderíamos utilizar diferentes nomes aqui para esse cenário. O segundo componente desse vetor que é retornado pelo hook do useState, ele é uma função que é capaz de alterar o estado do componente React. Inicialmente, essa variável count definida dentro desse escopo, dada a declaração que nós fizemos, ela armazena o estado do componente, inicialmente sendo definido como 0, e em todas as referências que nós fizermos para esse estado, para essa variável especificamente, nós vamos conseguir recuperar o valor desse estado e renderizar ele na tela ou utilizar ele para fazer outras operações dentro do nosso componente. Por outro lado, a função setCount, que também é uma função que nós poderíamos definir o nome que nós quiséssemos ali naquele cenário, é uma função que, se nós executarmos, ela vai atualizar o valor desse estado dentro desse componente. E dada essa atualização, ela também vai disparar uma re-renderização desse componente. Para entender o funcionamento desse hook useState no nosso componente React, nós temos esse nosso componente chamado state1. Nós fazemos a chamada do useState. Inicialmente, quando esse componente for renderizado pela primeira vez, essa chamada de useState0 vai definir um estado dentro desse componente, mapear esse estado count com o valor 0, que é o valor que nós passamos inicialmente para ele. E ele vai retornar tanto a variável que vai armazenar o valor do estado atual, e também uma outra variável que vai representar uma função de alteração desse valor. Inicialmente, quando esse componente for executado, ele vai definir a função incrementar dentro do seu escopo e depois ele vai retornar o código JSX que vai renderizar o componente na árvore DOM do navegador web. Inicialmente, ao renderizar esse componente, o valor da variável count ele é definido como 0. E como tal, o código HTML gerado por esse componente vai retornar o valor de 0 no componente. Ao clicarmos nesse botão, vocês devem observar que nós estamos fazendo uso de um evento de onClick, chamando a função incrementar. A função incrementar, ao ser executada, vai executar a função setCount, recebida no segundo componente ali da chamada do hook do useState. Essa função setCount ela vai atualizar o valor do estado count dentro desse componente para o valor count mais 1. Então, a princípio, ele vai simplesmente estar incrementando o valor do estado count dentro do nosso componente. Ao atualizar o estado do count dentro do nosso componente, o hook do useState, ele identifica que uma atualização do estado dentro do nosso componente exige uma re-renderização do componente. Dado que o estado foi atualizado,
é possível que o nosso código HTML resultante desse componente precisa ser atualizado também. E por causa disso, o React ele entende que qualquer chamada à função setCount necessariamente precisa executar uma re-renderização do componente para atualizar a interface do usuário com a atualização do estado. Ao atualizar a interface novamente, o ciclo que vai acontecer, a função state1, o componente state1 ele vai ser renderizado novamente. Ao ser renderizado novamente, significa que ele vai ser executado de novo, ele vai chamar a função do useState. No entanto, a função de useState, dessa vez, ela vai retornar o valor de count com o seu valor atualizado. Então ele vai retornar o count1 ali, e a função do setCount vai ser similar. E dessa forma, ao renderizar na árvore DOM os elementos HTML que representam esse componente, o valor do estado count ele vai ser atualizado na interface com o valor de 1. Esse é o ciclo de execução de qualquer atualização de estado dentro de um componente React ao utilizarmos o hook de useState, como apresentado anteriormente. A chamada das funções do hook useState, elas podem ser executadas da forma como eu apresentei para vocês, com uma função definida dentro do escopo do nosso componente, ou eu também posso inserir essa função, a chamada do setCount, diretamente dentro da expression de resposta ao evento de clique do nosso componente. A princípio não tem nenhuma distinção, a questão só é que às vezes é interessante agrupar mais chamadas que são executadas dentro de uma função de resposta de clique, ou não, mas se for simplesmente uma atualização do setCount, às vezes faz mais sentido chamar o setCount diretamente dentro da expressão do React, dentro da parte do JSX do nosso componente.